àqueles que estão aqui, bom dia àqueles que estão nos assistindo de todos esses lugares em que a empresa se faz presente. É uma oportunidade para que nós possamos começar o nosso dia pedindo a intercessão no padroeiro dos motoristas, também lembrando o apóstolo Tiago, o seu martírio, e a nossa missão de poder cada vez mais dar esse tempo para Deus. O transporte que nós fazemos da mercadoria, precisamos também transportar Jesus em nosso coração, para vivermos a sua missão, o seu propósito, o seu anseio, e acreditar cada vez mais na paz de espírito que necessitamos para termos um dia consagrado e uma vida toda ela voltada para a eternidade, confiando sempre naquilo que o próprio Deus nos deixa de melhor, que nós façamos cada vez mais sermos ouvintes da palavra e anunciadores dessa mensagem do Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão viva no Espírito Santo esteja sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos deu o nome de Cristo. Entendemos o temor, entendemos as angústias do dia a dia, entendemos também todas as provações que passamos, mas não é por isso que nós devemos nos acomodar no ato da nossa fé e nem no compromisso que Deus espera que cada um de nós possamos assumir em cada momento. Quando somos convocados a assumir uma função, nós devemos também entender que somos um conjunto. Se eu trabalho meramente o eu não vejo o fruto acontecer. E por isso muitas vezes me leva o cansaço, o desespero, a tribulação, alimentamos o pecado. Mas o Senhor vem nos redimir justamente para nos garantir que é importante concentrar no que é o bem da vida. E o que é o bem da vida não é você ter muito, é você ser o essencial. E para nós, ser o essencial é estar preenchido de bondade, de pureza, graça e paz. Por isso somos convidados, nesse momento, a vocês também que estão nos assistindo, a fazer esse momento de reparação das nossas fraquezas e nos colocar cada vez mais diante do Senhor, pedindo perdão das nossas falhas. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Cada um no seu íntimo, coloque também a sua intenção para esse dia. Ó Deus, só vós sois santo e sem vós ninguém pode ser bom. Pela intercessão do apóstolo Tiago e também de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, dai-nos viver de tal modo que não sejamos despojados da vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A bondade santa. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos,
pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda a parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós, mas sustentado pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito. Eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação da graça para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os céus são a semente entre lágrimas, ceifarão com alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas, fez com ele o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Os que lançam a semente entre lágrimas, ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre as lágrimas, ceifarão com alegria. Os que lançam a semente entre lágrimas, ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Os que lançam a semente entre lágrimas, ceifarão com alegria.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos sente no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhe disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós não sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes a oprimem? Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate em favor de muitas vidas." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus nos dê a graça para discernir essa palavra. E ajuda. Senhor Ângelo, é uma alegria, né, poder compartilhar esse momento a todos vocês. Eu acredito que devem estar eufóricos para já sair logo, né, para fazer as suas funções, para despachar nota fiscal, né? Mas se a gente não coloca Deus em primeiro lugar, nada disso vai acontecer. Eles vão sair na esquina ali, o caminhão vai quebrar, o computador vai estourar. Isso não é praga de padre, não. É graça de Deus. Para a gente poder discernir que a nossa missão, ela às vezes exige um pouco de sacrifício e exige também um pouco de nós sairmos dos nossos interesses pessoais, para a gente poder entender o que é a vida e o que a própria missão minha está me convocando, me consumindo também para poder exercer. Às vezes eu imagino, planejo tantas coisas, mas esqueço de ver qual é o ideal, qual é o propósito da minha vida. Porque o fato de eu chegar no final do dia e dizer: fiz muitas coisas, mas quais delas me realizou como pessoa humana? Quais delas me ajudou a poder estar em paz? Quais delas me deu a condição de poder superar as minhas limitações? Pois aí que está o grande troféu da nossa vida. Não é fazer as coisas no interesse pessoal, mas em fazer como isso promove a vida em comunhão. E essa vida de comunhão, que cada um depende do outro. Ninguém é sozinho nesse mundo, mas ninguém também deve pensar somente em si. A expressão de Deus cada vez maior para nós é justamente essa, que nós possamos ter esse olhar de quem está ao nosso lado, e ter esse olhar a quem direto ou indiretamente colabora para que eu possa realizar a minha função. E do modo que eu realizo a minha função, eu terei a minha recompensa. Não precisa pedir. É preciso que a gente entenda cada vez mais o anseio do Senhor para nós. O homem, ele não pode ser como uma vela. Simplesmente ele ilumina, mas ele se desgasta a ser e depois acaba. O ser humano precisa ter essa transformação cotidiana para que faça valer e faça valer a pena poder dizer: eu estou vivendo. E é esse o grande momento que o Senhor espera para nós. Todo o sacrifício, todo aquele que coloca com caridade, com dimensão a sua vida, mesmo que isso passe por momentos difíceis, mesmo que isso faça derramar lágrimas de dor, mas quem semeia entre lágrimas vai receber a sua recompensa. Não a recompensa talvez que nós queremos, mas a recompensa que nós estamos sendo preparados para ter. O que vale o homem se prender às coisas desse mundo que passa?
O que vale o homem ter a certeza das coisas que não passam e que nos eternizam. Essa é a graça de Deus. Esse é o propósito do Senhor. Essa é a condição de favorecer algo que não pensa, né, só na sua família, mas pensa nesses diversos funcionários aqui, Campinas e tantos lugares, para poder colaborar com a vida. E quando nós colaboramos com a vida, com algo que talvez a gente imagine que é tão insignificante, mas Deus vai mostrando o seu valor para nós. Por isso a ambição, a vontade de querer conquistar alguma coisa, não pode nascer do interesse, mas do propósito, dos passos, da condição da nossa vida, do exercício que praticamos e até mesmo do sacrifício. Para o mundo, quantas vezes eu me abandono desse amor de Deus, eu vou entender que o sacrifício é mera obrigação, é sofrimento. Em Deus se torna graça. Por isso a vida hoje lembra o martírio de São Tiago e lembra também o martírio de São Cristóvão, um trabalhador, um homem forte que procurava se dedicar à sua vida sempre em prol dos outros. E chegou um grande momento que ele foi chamado a transportar uma criança de um lado e do outro do rio, porque iria acabar com toda aquela situação. Só que tem que aquela criança pesou mais do que um homem adulto, e ele começou a murmurar. Passado aquele momento, ele então entendeu que tudo aquilo era fundamental, para que ele pudesse então chegar no final da sua missão e dizer: fiz o que deveria fazer. Assim como nós nessa empresa e onde ela está localizada, o que cada um está fazendo para colaborar um com o outro, né? O que cada um está fazendo diante daquilo que foi prometido, ou confiado, ou assumido com vocês. Agora, se eu fico pensando só no que o outro faz, o que o outro é, o que o outro assume, e não olho aquilo que eu devo fazer, eu vou me desgastar, eu não vou me realizar, eu vou me acabar. O Senhor não nos chama para que a nossa vida se acabe, mas ela se transforme e dê valor, e nós possamos ter dignidade de dizer: fizemos o que fomos comprometidos a assumir, mesmo que isso nos desgastou um pouco, mesmo que às vezes nós frustramos em algumas coisas, mas o Senhor jamais deixa de compensar aquele que é justo na sua função. E por isso que a ação de Deus vai além da religião, né? Nós temos a graça de estar aqui hoje como cristãos católicos, mas nós estamos aqui como servos de Deus, para entender que a nossa vida é de doação, a nossa vida não é de acomodação. Eu não posso querer ganhar algo se eu não me esforço para tal, ou também ganhar algo só se a pessoa estiver me olhando, ou só se eu estiver perto daquele que vai me condecorar. É preciso que a gente alimente a dignidade, o caráter, o zelo, a fidelidade, porque pode ser que alguém não esteja vendo o nosso esforço, mas a nossa consciência vê, e por isso nós produzimos, e por isso nós precisamos partilhar, e por isso nós dependemos um dos outros. E assim, o mérito não é meu, não é do seu anjo, da sua família, o mérito é nosso. E é esse propósito que hoje, nesse dia, a gente deve cada vez mais estar valorizando em nossa caminhada de fé, em nossa caminhada profissional, em nosso compromisso de sermos pessoas. Não queira receber méritos na sua vida se você não se prepara para tal. Não queira achar que você tem direito se você não assume os seus deveres. Não pense que você tem que receber algo de promoção se você não se promove como pessoa humana. É esse o carinho que Deus quer fazer para cada um de nós. Não cabe a Ele dizer quem vai ser mais santo ou menos santo, ou quem vai ter mais privilégio ou menos privilégio, mas todo aquele que lança a sua semente, todo aquele que cultiva aquilo que Deus confia, e tudo aquilo que eu posso fazer de bom. E fazer aqui de bom não é agradar, é fazer o que é essencial. E não há algo que é tão essencial nesse mundo que nós sermos íntegros em nossa personalidade, em nossa identidade, em nossa função. Se cada um foi dado uma função, porque cada um é capaz de exercê-la. Mas se eu não exerço como devo, eu devo procurar então cada vez mais me capacitar. E o primeiro fato é amar o que você faz, para que você receba o amor que cada vez mais os outros são oferecidos pelo seu trabalho.
É a nossa missão de conduzir a palavra, é a nossa missão de conduzir para todos os cantos aquilo que nos é confiado. Agora, tudo isso também deve ter um diferencial em nossa caminhada. É poder dar o melhor de nós. E ninguém pode fazer nada do melhor de nós do que nós mesmos, diante daquilo que nos é confiado. A promoção da pessoa humana, ela se faz não pela quantidade de coisas, ou pelo título, ou pela função, mas por aquilo que ela mostra, o zelo, mostra a fidelidade, mostra a pureza da alma, mostra a realização total. O sacrifício vem, às vezes o peso, às vezes o transporte, às vezes as estradas, às vezes as realidades, às vezes esse governo que talvez não promove nada, não anima nada, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é fazer com alegria o que Deus nos confia. E todos os dias ao sair da tua casa, todos os dias ao entrar nessa empresa, lá em Campinas e em tantos outros lugares, eu devo sempre procurar dizer: Senhor, me faça ser um instrumento que eu possa realizar bem e melhor o que me é confiado. E todas as vezes que eu realizo bem e melhor o que é confiado, eu transformo o meu viver. Aí eu posso dizer: o salário que eu recebo, a função que eu tenho, a vida que eu tenho, ela é fundamental no meu viver? Porque a cada um é acolhido aquilo que é plantado. As consequências da nossa vida é que deve promover-nos cada vez mais nessa paz. E assim como São Cristóvão, ele fez todo o esforço para transportar, e não sabia o que transportava, porque dentro dele ainda estava o amargo de meramente fazer. E quando em nossa vida a gente só pensa em fazer e não valoriza e não tem ciência do que estamos fazendo, a gente vai cada vez mais só transformando, mas não tendo os valores da vida, que nos ajuda a acalmar a alma e nos mostrar dignos do que o Senhor espera que nós possamos fazer. Que nessa manhã nós pedimos sim a intercessão desses santos mártires da vida, que nessa manhã nós entendamos cada vez mais que eu devo sorrir, ser mais feliz, para que o sofrimento que vem, ou as dificuldades, os desafios que vêm ao meu encontro, eu não me sinta um fracassado, pelo contrário, eu me sinto um vitorioso, pois por mais que eu tenha perdido alguma coisa para ser preenchido por outras, jamais será em vão aquilo que a gente faz nessa vida. Deitar em nosso travesseiro aonde for possível, quando nós descansamos em paz, é a nossa recompensa. O que vale ganhar muitas coisas se a gente não tem o essencial. Portanto, guardemos diante de Deus o que é para ser condecorado, o que é para ser retribuído, o que é para ser valorizado, vai ser assumido. Agora, não espere isso. Faça da melhor forma possível e creia, por mais dificuldade, por mais sacrifício, é aí que eu preciso então realizar, porque eu estou me mostrando capaz de fazer algo que o outro não faz. E isso, se nós procurarmos dizer sempre para Deus: Deus seja louvado. Qualquer momento da sua vida, Deus seja louvado. Não importa a religião que tu tem hoje aí, Deus seja louvado. Todo o seu trabalho, todo o seu início, toda a sua vida. O despertar da manhã. Quantas pessoas estão aí abandonadas numa cama? Quantas pessoas estão sofrendo na vida? Quantos estão correndo atrás de um emprego? Deus seja louvado. É o ato de nós podermos ver a nossa recompensa. Quanto menos murmurar, mais a gente cresce. Quanto mais a gente murmura, mais a gente vai diminuindo e não vai realizando a nossa vida. O sacrifício, ele é importante na nossa vida para compreender que o amor de Deus, a paz de Deus é maior e nos condecora muito mais. Quem só vê fracasso, sofrimento e tristeza, não dá vazão para os valores que na sua vida tem para te promover na sua santa vitória. Que assim como São Cristóvão, todos os nossos caminhos sejam guiados na graça de Deus. Assim como São Tiago, que hoje nós lembramos, o apóstolo que apresentou diante de Cristo a sua missão. Que façamos valer, sim, esses esforços, mas que acima de tudo,
não seja para nós, mas seja para a vida, para Deus, para a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pedindo que a nossa oração nos ajude cada vez mais a ter sentido o que testemunhamos pela fé e o que manifestamos pelo amor que Deus nos oferece. E a cada oração nós vamos responder: São Cristóvão, intercedei por nós. Proporcionai os vossos filhos e filhas encontrar nas dificuldades oportunidades de crescimento pessoal e de experiência do vosso amor, nós vos clamamos. São Cristóvão, intercedei por nós. Animai os cristãos leigos e leigas que seguem as pegadas do vosso Filho no anúncio do Evangelho, nós vos clamamos. São Cristóvão, intercedei. Concedei aos motoristas, cujo dia hoje celebramos, a graça de crescer em responsabilidade, respeito e prudência na condução dos veículos, nós vos clamamos. São Cristóvão, intercedei. Dai-nos valorizar o dom precioso do reino que carregamos no vosso vaso de barro, na condução, barro do nosso ser, nós vos clamamos. São Cristóvão, intercedei por nós. Ao Senhor Ângelo aqui faço menção a todos vocês que estão aqui agora, o pessoal que está em outras cidades, a essa empresa, que cada vez mais tire esse tempo mesmo para oração, né? Orar é falar com Deus, orar é poder estar na presença de Deus, e todas as funções, não tem função menor e maior, todo aquele que serve, serve. A função cada um tem de acordo com a sua condição. Então vamos nos colocar como um corpo, onde nós sabemos que a minha função, o outro também depende, e eu vou procurar fazer da melhor forma possível, sem competição, sem ficar olhando o que o outro faz ou deixa de fazer, mas ajudar a cada um a ter esse espírito de graça, para sairmos daqui e ir até os nossos lares confiantes de que fizemos o que nos foi confiado e a graça de Deus transbordante em nossa vida. Rezemos. Ó Deus Todo-Poderoso, favorecei com que esses vossos filhos e filhas que aqui estão e aqueles que estão nos acompanhando, dê a graça para que sejam sempre protegidos, libertos de todos os males, de toda ambição, de toda ganância, mas que guardai cada vez mais, livre de todos os incidentes, guie em todas as estradas e favoreça para que o amor, a caridade aconteça hoje e sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora nos preparar para a Eucaristia, podemos sentar e acompanhar o canto das oferendas. Te apresentamos nesse altar como sinal que nos recorre nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que nos recorre nossa oferta. Bendito sejais, Santo Espírito, pelo pão que recebemos por do trabalho humano, que por vossa infinita bondade nos torna o pão da nossa salvação. Pela unidade deste vinho e desta água, possamos nós participar da vossa humanidade e da vossa divindade. Bendito sejais, Senhor Deus do céu, pelo vinho que recebemos, fruto da videira e do trabalho humano, que por vossa infinita bondade nos torna o vinho da nossa salvação. Lava, Senhor, das minhas faltas e purifica-me do meus pecados. Nesse altar
como um sinal e nos recorre a oferta, tudo que somos deixamos aqui. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que a nossa humilde oferenda, honrada em vosso santo São Cristóvão e São Tiago, vos seja agradável e nos purifique de todo pecado, por Cristo nosso Senhor. E o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós os constituísse a vossa igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a todo o mundo o evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. É o Senhor, Deus do universo, do céu e a terra, proclama o louvor. Hosana nas alturas, Hosana em louvor. Bendito que vem em nome do Senhor. Oração número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre ela o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomando o cálice em tuas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Bosco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs
que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram dessa vida, lembrando aí todos os motoristas, todos esses acidentes nas nossas estradas, em nosso bairro, em nossa cidade, às vezes por fatalidade, outras por infrações, mas que o amor de Deus acolha essas almas, que talvez sofridas aos nossos olhos, mas na certeza que estão consoladas na graça de Deus. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, o apóstolo Tiago, o santo Cristóvão e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. Saudades, desejando a paz. A paz de todos vocês que estão nos assistindo. Deus abençoe. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Maria e José. Vossa família vossa é. Oremos. Ó Deus, que hoje lembramos São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, nos alimentai com o vosso sacramento, dai-nos gozar eternamente desses bens que por vossa graça recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Palavra toda tua. Em primeiro lugar, Padre Omar, eu queria agradecer a sua presença, disponibilizar o seu tempo aqui para nós. É uma grande alegria para mim. E queria agradecer a todos também que participaram. É um momento importante, bom para nós, e isso faz a gente refletir muitas coisas. Hoje essa noite, fiquei pensando aqui que eu vinha para cá e fiquei lembrando o começo da minha vida. Isso tudo bem em cima, a gente trata hoje uma comemoração do Dia do Motorista, e eu fui um motorista, como muitos hoje foi. Comecei minha vida, hoje fiquei lembrando até disso, comecei, e lá em 1971, comecei com uma Kombi, depois em 72 com uma caminhonete, e fui seguindo minha vida, trabalhei bastante. Então eu falo isso porque para todos que estão aqui, que também fazem isso, começam isso, que tem uma dedicação, que sempre se consegue alguma coisa, você vai conseguir com determinação, com garra, isso é muito importante. Então esse dia que nós estamos comemorando o Dia do Motorista, na verdade é um dia de todos nós, porque a gente trabalha em cima disso, independente de a gente ir para lá ou para cá, ou conduzir um caminhão, um carro, um automóvel, uma moto, qualquer outra coisa, a gente está sempre conduzindo alguma coisa, levando alguma coisa para lá e para cá, ou até mesmo nós mesmos. Então isso é muito importante. Então esse dia não seja só o dia do motorista, mas o dia de todos nós, que a gente com isso vai conseguir vencer batalhas, ultrapassar qualquer barreira. É muito importante isso. E reforço, é uma grande alegria para mim estar com todos vocês aqui. É uma honra, Padre Omar, a sua presença aqui, é uma alegria muito grande. Muito obrigado a todos. Bem, a salva de palmas. Vamos pedir que a graça de Deus esteja sobre nós, que vocês possam daqui a pouquinho sair pela vida, conduzindo todas essas mercadorias. Não esqueça, quem transporta essas mercadorias está transportando toda a empresa, né? Todo esse povo bonito aí está sendo conduzido, né? Então, ao zelo, cuidado, né? Vidas, são vidas que estão aí nessas caixas, para poder também chegar ao seu destino e acreditar que, mais uma vez, cumprimos com alegria o que nos foi confiado. E quanto mais nós cumprimos o que nos é confiado, mais nós teremos como atitude de podermos ser recompensados na vida, talvez não com material, mas com saúde, com paz, com harmonia, com vontade mais de viver, de alegria no coração. Que é na intercessão de São Cristóvão e São Tiago que hoje nós lembramos o seu martírio, livre de todo incidente e todos os males, livre de todas as tribulações, e os conserve no amor, na bondade, na gratuidade e na paz. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem está nos assistindo, muita paz, muita graça. Que Deus ilumine essa empresa, abençoe cada ponto, cada condução que for assumida no serviço dessa empresa, cada funcionário que estiver aqui. Que sintam-se como uma família que Deus acolhe para cumprir a proposta do Evangelho. Que todos se sintam como irmãos. Que a graça desse Deus nos conduza em paz. Amém. Quem tiver a sua chave do carro, do seu veículo, estenda que eu vou estar se beijando.
Deus abençoe você. Bom dia, Primeiro, a gente queria agradecer muito de vocês terem participado, né? Tirar uma horinha de vocês do dia para estar aqui com a gente. Como o seu Ângelo falou, não só o dia do motorista, acho que é o dia da empresa toda. A gente trabalha todo mundo para que os motoristas consigam fazer efetivamente o nosso trabalho, que é transportar as caixas de um lugar para o outro. Então, por isso que a gente escolheu essa data para comemorar de uma forma diferente, para estar com vocês, para tomar um café junto com vocês. Então, é para isso que a gente está convidando vocês. Queria pedir para o pessoal do administrativo dar a frente para o pessoal do operacional, porque eles têm que sair primeiro. O pessoal que está acompanhando a gente de Campinas e de Atibaia, o kit de vocês já está aí também. Tá tudo aí. Então, vocês vão receber um kit do café da manhã, pega um copinho de café com leite. E tem um presentinho também que a gente preparou, que é a oração de São Cristóvão com um tercinho, que a gente pediu para o padre até abençoar, para vocês levarem com vocês todos os dias, para lembrar sempre de estar com Deus no coração, tá bom? Obrigado mesmo de vocês terem participado aqui com a gente. Bom dia.